Vamos esclarecer algumas coisas aqui sobre a presciência de Deus, né? Tem algumas anotações aqui, eu vou lendo e vou explicando. A presciência de Deus é o seu pré-conhecimento de todas as coisas. Isso aí conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e Romanos, capítulo 8, versículo 29. Ela é parte do seu atributo de onisciência. Ele preconhece todas as coisas sobre o homem, mas não as evita, por ser o homem livre e responsável por seus atos. No caso de Adão, o Senhor sabia disso na sua presciência, não o evitou, por ter Adão livre-arbítrio. Então, o que acontece? Deus conhece o seu futuro, o que vai acontecer? Deus conhece. Agora, Deus conheceu o que vai acontecer, outra coisa. Deus intervir nisso aí é outra coisa. E Deus conhecer e pré-ordenar antes já é outra coisa totalmente diferente. O ponto de vista aqui colocado é que mesmo Deus conhecendo aquilo que vai acontecer no seu futuro, Ele não te obriga a fazer A, B ou C, do modo que você é o único responsável pelo seu futuro, por aquilo que irá acontecer. Então, debaixo desse prisma, nós vamos pegar algumas vidas como exemplo, como Judas. Judas foi predestinado a não. O texto simplesmente fala que alguém faria isso. Não tinha que ser Judas. Poderia ser Pedro, poderia ser outro, ou qualquer outra pessoa que quisesse. Mas por que Judas? Porque Judas se enquadrou no padrão da profecia, ao qual dizia a respeito que alguém ia fazer o que ele fez, né, com Jesus. Então, no caso de Judas, nós vemos que ele foi escolhido por Jesus, conforme João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, e Lucas, capítulo 6, versículo 13, ele foi escolhido ali não como um diabo, não como um acusador, ele não foi escolhido ali como um traidor. Judas, ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos. Judas, ele foi um discípulo de Jesus, né? Então, Jesus não escolheu Judas na intenção de, Judas, eu estou fazendo alguma coisa aqui porque é só você que conseguirá me trair, é só você quem conseguirá fazer esse tipo de serviço, tem que ser realizado para cumprir a prefeitura. Não, a profecia. Não, Judas fez isso porque ele quis fazer. João capítulo 12, versículo 6, diz que Judas, ele tirava, observe, não tirou, tirava, pretérito imperfeito, nos dando a ideia de quê? De um ato contínuo que ele fazia. Ele tirava aquilo que era da oferta, ele roubava. Judas, ele roubava, se tornou ladrão, né? E a palavra de Deus também diz que Judas se desviou. Onde é que está escrito isso em Atos capítulo 1, versículo 25? E ele fez isso voluntariamente. Ninguém obrigou Judas. Deus não pré-ordenou que Judas fosse isso ou não, ou tal e tal, aquilo ali, não. Ele fez isso tudo voluntariamente, usando seu livre-arbítrio, usando a sua própria vontade de fazer. Teve opção para não fazer? Teve, mas fez porque quis. O rei Saul também foi escolhido por Deus. E não tem esse negócio, eu sou escolhido e eu não vou para o inferno. Eu sou escolhido e papapá. Não. O rei Saul, conforme as referências que eu vou dar aqui, o rei Saul, ele foi enviado por Deus. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 a 17. Ele foi ungido por Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 11. Foi mudado por Deus, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, foi possuído pelo Espírito Santo, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. Ele também profetizou pelo Espírito, através do Espírito, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10 ao 13. E edificara também um altar ao Senhor, 1 Samuel, capítulo 14, versículo de número 35. Mas mesmo Saul, fazendo tudo isso que eu falei aqui, mesmo ele sendo escolhido por Deus, enviado por Deus, ungido por Deus através do profeta Samuel, mesmo ele tendo sido mudado, transformou-se numa outra pessoa, mesmo ele tendo sido possuído pelo Espírito Santo, mesmo ele tendo profetizado, mesmo ele tendo edificado um altar para Deus, isso não impediu que ele se desviasse
dos caminhos do Senhor, que foi o que aconteceu, e isto foi a causa da sua rejeição. Por que que, mesmo escolhido por Deus para ser rei, ele foi rejeitado? Foi rejeitado porque ele rejeitou a palavra do Senhor. E 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12, fala que ele edificou um altar para si, e também no mesmo livro trata-se também, vocês lembram da história, que ele também se envolveu com a pitonisa, foi procurar, tentando praticar o que? A necromancia. E, obviamente, ele morreu como um suicida. Então, 4 coisas fez Saul. Ele se desviou, edificando o altar para si mesmo, ele se envolveu com a pitonisa, tentando praticar a necromancia, ele desprezou a palavra do Senhor, e ele também, num ato eufórico para não morrer na mão dos adversários, ele fez o quê? Ele suicidou. São 4 pontos ao qual mostra o desvio que ele teve rejeitando Deus. Demas também foi um obreiro que trabalhou com o apóstolo Paulo e se desviou, se apartou, abandonou Paulo, abandonou os ensinamentos que lhe foram propostos pelo Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E também Emineu e Alexandre. Emineu e Alexandre também foram 2 pessoas, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 26, mostra também que esses tais se opuseram até à mensagem que estava sendo pregada, as boas novas que estava sendo pregada, e eles também se desviaram. Então, é possível você ser um eleito e se desviar e perder a salvação? A resposta é sim.